Bem, aqui do meu lado eu tenho Raimundo Fontinelli, escritor, poeta, maranhense, que vai lançar hoje o seu novo livro, né? Um livro de muitas histórias deliciosas que falam sobre a nossa cidade. E é também um dos autores que fizeram parte de uma das gerações mais criativas que nós tivemos aqui no Maranhão. Eu queria conversar rapidamente, Fontinelli, para você falar para a gente, para as pessoas que vão nos ver, nos ouvir, um pouco primeiro desse teu livro, né? Qual a proposta dele, para as pessoas que vão buscar, vão procurar. Certo, é um prazer, Rogério. Apesar de eu te conhecer há pouco tempo, mas através do teu texto foi que eu cheguei a ti e a gente veio desenvolvendo uma amizade e uma admiração recíproca pelos trabalhos que nós fazemos, cada um na sua área. E nesse livro as pessoas vão encontrar um pouco da minha... Não seria uma espécie de autobiografia, relatos autobiográficos, mas sempre relacionados com minha vida aqui na cidade. É um pouco do que eu fazia e o que a cidade também fazia. Eu junto os dois entes, Sim. o poeta e a cidade. Então aí tem relatos do meu desenvolvimento aqui, que eu cheguei muito cedo, cheguei para estudar no seminário em 62, e depois minha formação e como eu fui, que eu tenho até um capítulo que eu falo, virando poeta. Sim. Poeta. Aí eu tenho também um relato da nossa geração, que a gente não havia, mas recentemente, até quando a gente começou isso aí, não tinha história de uma geração, vinha de pessoas individuais, trabalhando, bandeira tribus, nomes importantes, mas não tinha uma geração que fizesse uma voz só. Perfeito. Ao mesmo tempo, todos falando. Em uníssono, né? Em uníssono, exato. Ainda que guardando as individualidades, porque cada um de vocês tinha um estilo, que é o mais importante nisso. Mas vocês aí, não eram cópias um do outro, não. Vocês eram uma individualidades que se uniram para produzir algo, né, diferente. Porque a gente achava que nós não tínhamos espaço, porque o nosso espaço estava ocupado por alguns poetas que a gente, na nossa visão, já tinham passado. Não, poetas que na nossa visão já tinham passado. Sim. Eles já estavam com versos parnassianos, Sim. uma trova barroca, Rococó. e tal. Aí a gente se insurgiu contra isso e conseguimos ganhar um pouco de espaço no jornal, e a gente tinha um defensor deles, que é um respeitado poeta, ele transitava no doce. Sim, estava lá e estava cá. O Carlos Cunha. E ele fazia a defesa da trova, dos trovadores do canto, contra os quais a gente se insurgiu. Não contra a trova em si, mas aquela trova que era feita. Não contra a poesia em si, mas contra aquela poesia Aquele título que era feita e que tinha espaço e que tirava o espaço de quem estava vindo como nós, com uma proposta nova e com uma renovação estética. Um modernismo, né? Vamos dizer, ainda que tardio, mas o modernismo do Maranhão na literatura foi aquilo, né? A gente pode dizer. Então, para ver que a gente não era inconsequente, é que nesse livro também, eu, além de relatar e trazer uma pequena biografia desses poetas da minha geração e mais outros, eu fui buscar em 1800, aí já é um corte, porque já é outra história. Eu acho um momento do Maranhão, politicamente, culturalmente, muito pobre, e eu quis mostrar, trazendo Henrique Leal, Rodorico Mendes e Sotério dos Reis, nesse meu livro, mostrando o que eles eram, o que eles representavam e o que o Maranhão representava em termos nacionais em 1800. Hoje nós somos o último estado do Maranhão no Brasil, em IDH. Isso aí já é de estudo, né? Então tem que mostrar, olha, naquele tempo, eu queria viver naquele Maranhão, não nesse. Isso a gente viveu, verdade. Então aí você reúne esses relatos, né, a partir dessa tua perspectiva, né, do teu olhar, que estão aí na República dos Apicuns, né, e ao mesmo tempo o espírito de uma época, né, porque tu tens ali um traço óbvio, né, de autobiográfico, né, porque é parte das tuas vivências
inclusive coisas personalíssimas, né? Exato. A visão de mundo, fatos que aconteceram contigo e não só com os outros. E ao mesmo tempo tu vais narrando acontecimentos que estavam dentro desse contexto, né? Que vocês produziam, e das amizades, né? Das inimizades também, né? E pontuando bem um pensamento meu, que ele é de agora, eu não quero com isso diminuir ninguém, senão, mas, por exemplo, dizer que nós, remanescente do Antroponáutico, Viriato, e o Caça, nunca paramos de produzir. Nunca paramos. Nossa produção de 2 em 2 todo anos eu lanço vapor, né? livro. De 2 em 2 anos eu lanço livro, nunca parei, tenho mais livros, tenho mais 3 livros para publicar. O Viriato tem, o Caça está vindo aí com 5 livros. E eu estou dizendo uma coisa: se nós estivéssemos atuando com esse espírito dessa geração que está junta, o Bioc, o Ailton, esses outros poetas que se juntam assim, uma coisa que nós íamos fazer, se a gente se juntasse com eles, estão se juntando hoje, era exigir a renúncia ou a demissão do secretário de Cultura, porque eu vi uma fala dele, um pequeno vídeo, onde ele diz: olha, que absurdo, como é difícil ser secretário de Cultura num lugar em que as pessoas pensam que para ser secretário de Cultura precisa entender de cultura. Não, fora, o que a gente ia pedir era isso: olha, nós não queremos mais esse secretário de Cultura. Eu espero que essa turma faça isso. Perfeito, é uma exigência até natural, né? Natural. Que tenha que ter isso. Então para ti, né? Você acabou de falar uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que ter em conta, que é o movimento, o tempo passou, ou seja, aquele período passou, mas o movimento não acabou, porque vocês três continuam produzindo ininterruptamente, não é? Você acabou de falar aí, Caças está aí, vai lançar 5 livros, né? Sendo 3 relançamentos e 2 originais, novos, né? Tu está lançando esse, tem outros aí na agulha, né? Exato. Tem contos, tem romances. Inclusive tem um que eu tive o prazer e o privilégio de ter o prefácio, né? Sim. O livro de contos, que é um livro que eu nunca publiquei nenhum livro de contos, mas no qual eu sei que eu tenho uma coisa para mostrar para o Maranhão em termos de contos. De novidade. Novas produções, né? Porque o tempo não para, né? Já dizia o Cazuza, né? O tempo não para e vocês continuam produzindo aí. Então, assim, Fontenelle, assim, o que tu acha que representa ainda hoje a persistência e a resistência de vocês? Do Caças, a sua e a do nosso amigo Viriato Gaspar. A autenticidade, e que nós viemos aqui para cumprir uma missão e estamos cumprindo até o fim. E pelo menos eu, e sei também que é a fala do Viriato e a fala do Caças, embora em contextos diferentes, sim. Mas eu sempre fui um cara muito ousado no seguinte sentido: eu não tenho amarras, eu não me prendo, minha fala é uma fala livre, porque eu não devo ao governo. A ninguém. Eu não deve a ti, né? Sobretudo ao governo, Sim. que é que nos deve. Sim. Então, essa fala minha é muito radical de pedir a saída do secretário de Cultura. Não é só porque ele falou isso, é porque ele não vai ter condição de fazer o que tinha que ser feito, que é um plano de cultura, um projeto de cultura para o Estado. Tem que colocar o livro e o autor junto do povo. Tem que criar um projeto que faça anualmente, não em determinados momentos, mas que seja uma coisa constante. Olha, tem uma experiência do Rio Grande do Sul, que é o Estadual do Livro, que ele tem todos os escritores catalogados com suas obras, e em todas as feiras e em todos os eventos que existem em todo o estado, eles sempre destacam 2 e 3 autores para ir para aquele município, levar sua obra, o prefeito paga, passa. Quer dizer, é um projeto de cultura e em defesa de 2 coisas, do autor e do livro. Que tem continuidade, né? Não é aquela coisa sazonal, um tempinho aqui. É um projeto
foi criado um instituto lá para isso. Para essa finalidade. Para defender o livro e o autor. Porque a gente vive a língua. A verdade é essa. E de certa forma ainda vive. Ainda vive. Agora, assim, eu tô falando daqui, né? Lá vivia, como você disse assim, até surgir esse projeto, lá havia, né, esse problema aqui no nosso ainda há. Na verdade ainda há. Então aqui está mais sobrevivendo do que vivendo. Está mais sobrevivendo do que Essa parte vivendo. que ele está falando é nessa parte da cultura, do livro, do autor. É verdade. E isso porque nós temos toda uma tradição. Se não tivéssemos, eu acho que já tinha sucumbido de vez tudo, né? O pessoal ia largar.